Queridos irmãos, boa noite. A palestra desta noite nos remete, obviamente, às palavras inesquecíveis do Cristo Jesus, que ecoam em nossa mente ao longo de 2000 anos e que ainda precisam obter uma melhor tradução no dia a dia, nas nossas atividades, na forma como encaramos a vida e a relação que estabelecemos com os nossos irmãos de jornada. Certamente que essa passagem desta noite, percorrendo as palavras do Cristo e buscando auscultar no íntimo da natureza divina de onde ela reponta, os instrumentos para a afirmação em nós mesmos, da felicidade, da alegria e do serviço que Ele veio nos ensinar. Tu tens as palavras da vida eterna. O apóstolo Emmanuel relata em livro intitulado Palavras de Vida Eterna, a partir desta passagem contida no Evangelho de João, naquele momento e naquele instante em que os apóstolos se viam em dificuldade de entender o discurso do Mestre Jesus, que afirmava ser o pão da vida. E mais do que tudo dizia: eu sou o pão da vida e o pão que ofereço em vida para cada um de vocês é a minha carne. E aquilo como que transtornou o corpo apostolar e muitos do que os seguiam, pela não compreensão do significado daquelas palavras. E ele afirmava que era necessário que se cumprisse, que assim se fizesse, porque ele iria retornar ao Pai. E cada um de nós que quiséssemos nos aproximar do Pai, deveríamos seguir-lhe o caminho, adentrar pela porta que ele representava, comer o pão que era, afinal de contas, o que ele nos oferecia. Aquilo eram considerados pelos seus seguidores como palavras duras. O que é que ele quer nos informar sobre isso? E aquela reunião em torno dele foi se fazendo diluída, porque alguns se afastaram, acharam incompreensíveis aquelas palavras. E o mestre se vira em direção aos 12 e diz: e vós também haverás de se afastar de mim? É quando João diz: mas por que, afinal de contas, haveríamos de fazer isso? Porque tu tens as palavras de vida eterna. Reconheçamos nós que, como diz o apóstolo Emmanuel, o mundo, tal como percebido do plano espiritual, resulta num enorme aglomerado de palavras escritas, faladas e ouvidas, porque afinal de contas somos todos espíritos, pensando, falando, planejando para agir. Eis porque determos-nos na compreensão das palavras que nos cercam é essencial para o manuseio que fazemos desse instrumento poderoso para afirmar a nossa vida, ou na direção da luz, ou na direção das trevas. Porque, afinal de contas, em nossa vida, durante todos os nossos dias, nós nos cercamos de palavras que nos convidam a realizar algo, que nos estimula a nos posicionarmos de uma determinada forma, que nos induz a nos sentirmos mais orgulhosos, que nos traz noção de vazio existencial profundo, que nos cerca de angústia, de desespero,
mas há também as palavras de vida eterna, aquelas que provêm do Cristo e que nos chegam, às vezes através de um amigo, às vezes na forma de um convite, de um anônimo, às vezes de um familiar, às vezes de alguém que se apresenta com uma necessidade. Mas se colocarmos os nossos ouvidos próximos do nosso coração, certamente haveremos de traduzir o sentido daquela mensagem e poderemos dizer: esta palavra tem uma fonte precisa e segura, porque esta palavra provém de Jesus. E é este o grande desafio que Emmanuel nos convoca a analisar ao nosso redor, das palavras que nos convidam, ora a uma vida de absoluto vazio, de absoluta inutilidade, ora outras palavras que nos encaminham para o bem, para o entendimento da grandiosidade de Deus, para o sentido e o entendimento de que este planeta é a nossa casa, de que todos que nos cercam constituem a nossa família. E por isto mesmo, estas palavras, com um conteúdo profundo, vindo de onde vem, de uma fonte divina, proporciona-nos os caminhos da iluminação, do aperfeiçoamento moral, que certamente irá nos aproximar dele, da fonte divina, que nos faz chegar estas palavras de vida eterna. Então iremos percorrer, não todo o livro de Emmanuel, certamente, mas recolhendo algumas preciosidades que ele registra neste livro, que deve ser lido por todos nós. E vamos cotejá-lo com o livro Boa Nova, da psicografia de Chico Xavier e da autoria de Humberto de Campos. Na passagem evangélica, nós vamos encontrar por diversas vezes o Cristo pronunciando-se sobre o sentido que devemos cultivar das nossas palavras na condução das nossas vidas. Paulo, o apóstolo, afirmava na sua missiva a Tito: tu, porém, fala o que convém à santa doutrina. Afinal de contas, como nos posicionamos na vida frente a esta necessidade imperiosa, que nos é o fato de que, para nos relacionarmos com os outros, precisamos nos fazer instrumentados pela palavra. Quando pensamos os registros das palavras que ouvimos, que lemos e que falamos, é preciso dizer como estávamos preparados para ouvir determinadas palavras, para dizer determinadas palavras e para escolher naquilo que lemos, naquilo que ouvimos, que assistimos na televisão, que vamos em busca nas redes sociais, na utilização da internet, que palavras efetivamente constituem o nosso mundo íntimo. Porque é assim, nesse registro, nessa observação do que falamos e do que ouvimos, que podemos entender mais adequadamente se a nossa proximidade é com as palavras que nos configuram o entendimento de que somos espíritos imortais, de que estamos em uma trajetória evolutiva que nos convida ao entendimento destas palavras, deste Evangelho, deste exemplo de vida que se fez resignadamente em sua vinda até nós. Um esforço de construção da salvação para nós outros. Mas é preciso entender mais adequadamente o que queremos dizer por salvação. Porque muitas vezes o entendimento da palavra do Cristo é como que transmutado no valor
adequado da sua mensagem. Afinal de contas, de que salvação falava o Cristo? Porque o apóstolo Paulo, novamente, a nos dizer: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que o Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Estamos interpretando essas palavras do apóstolo através da nossa identificação com a religiosidade que compete a cada um de nós ao longo dos séculos e que competiu ao longo dos séculos, entendendo ser o Cristo e o seu sacrifício na cruz aquele elemento a nos propiciar a salvação. Como se a simples observação, escutar a palavra do Cristo, vir para uma assembleia desta, fazer comparações sobre os exemplos que são trazidos pelo Cristo, identificar as próprias falhas, emocionar-se com o sentido das palavras que ele nos trouxe, nos remetessem à ideia de salvação. Mas, obviamente, não foi isso que o Cristo veio nos trazer de exemplificação há 2000 anos e que insiste em nos trazer, através de todos os seus emissários, o esclarecimento necessário do sentido da salvação, que é toda ela experiência própria, trabalho, luta por vencer as sombras de nossa alma, busca incessante por adquirir os recursos virtuosos dos tesouros espirituais, do amor, da compreensão, da caridade, da tolerância, do perdão. Mas este é um esforço, e a salvação não se fez nem no registro da sua vida entre nós, nem mesmo dos apóstolos que vivenciaram com ele as experiências mais de próximo e que, posteriormente, pela experimentação da palavra dele junto aos que conviviam com ele, talvez muitos de nós naquela época que não compreendíamos a palavra do Cristo, sofreram profundamente incompreensões, prisões, morte sobre situações extremamente gravosas. O caminho dos primeiros cristãos foi construído com muito sacrifício para que pudéssemos ter herdado estes exemplos e pudéssemos agora abrir os braços ao Cristo em condições muito mais alvissareiras de encontrar-lhe a palavra, de identificar o sentido da palavra, porque outros nos antecederam na compreensão mais profunda da mensagem cristã e nos propiciaram, acapetaram todo o nosso caminho para que hoje pudéssemos transitar de forma mais suave em nossos esforços para a nossa salvação, que é um caminho todo de iluminação interior, de busca, de superação dos entraves que ainda nos aprisionam neste mundo. Mas esta é outra dimensão importante a resgatarmos das lições que nos são trazidas pelo Evangelho do Cristo Jesus. Porque no Evangelho de João vamos ter a mensagem do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E mais adiante, Paulo, nas suas mensagens aos Gálatas, haverá de dizer: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Olha que coisa profunda nessa observação do apóstolo, do entendimento do significado da mensagem do Cristo.
Liberdade com Cristo não significa o que comumente aprendemos em nossa vida, porque durante tantas existências fomos aprisionados, escravizados. Ainda hoje, em determinadas circunstâncias, sob determinados governos, queremos nos ver livre de determinada opressão. E a nossa compreensão de liberdade é sempre essa: nos ver livres de. Mas não é essa a ideia de liberdade que o Cristo veio nos ensinar. Ele nos veio ensinar uma liberdade para sermos plenos. E essa liberdade é uma liberdade completamente contraditória com a nossa visão estreita de liberdade. Porque libertar-se para o Cristo é submeter-se profundamente ao Criador. E nós não temos essa ideia de liberdade. Quando é que liberdade pode ser sinônimo de submissão? Porque só vemos a liberdade que o mundo nos confere. E neste mundo, ser livre de, muitas vezes, é uma aventura, é algo auspicioso, é algo a se desejar. Quem não gostaria de ser livre de uma ditadura, ser livre da opressão, da tortura, da escravidão? Mas o Cristo não veio nos ensinar palavras que a vida nos aprisiona. Ele veio nos trazer palavras de vida eterna. E palavras de vida eterna são aquelas que nos identificam como espíritos imortais. E sabedores que somos espíritos imortais, esta nossa existência, essa nossa vida na carne, é um segundo dentro de toda a eternidade. E, portanto, a compreensão dos valores de liberdade não podem ser aquelas que o mundo nos confere, mas aquelas que nos revelam a divindade que somos, porque somos criação divina. E que linda criação divina! Porque somos como promessas, somos como projetos, anjos do Senhor. Mas há toda uma trajetória a ser percorrida para que essa salvação se realize, que há de encontrarmos-nos com a nossa verdade interior e vermos a renovação de nós mesmos. Paulo também, na sua carta a Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha que o apóstolo não se referiu a não se conformeis com este mundo, transformai-o. Ele diz: não se conformeis com este mundo, transformai-vos. O grande desafio é a nossa transformação. Mas em quantos momentos quisemos e ainda queremos transformar o mundo não conforme as palavras da vida eterna que nos convocam a nos transformarmos. Queremos transformar o mundo em face da nossa curta percepção de quais são os valores que deveriam vigir no mundo. Porque cada um de nós temos receita para tudo. Se não temos tamanho para definirmos, para influirmos como será o governo do país, como será o governo do estado, como será o governo da cidade, queremos ter a autoridade de definirmos como se dará a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, daqueles a quem influenciamos mais proximamente. Quantos percorrem a internet para se verem sabedores de uma verdade sobre o que é o melhor para o país, quem está incorreto, quem está errado? Se fizermos uma listagem de tudo que lemos na internet, vamos encontrar salvadores
da pátria, da cidade, do Estado, de uma categoria profissional, a apontar o dedo e indicar quais seriam os caminhos da salvação. Qual seria o caminho para nos libertarmos de? Estamos cheios disso na internet. O nosso povo, que foi sempre um povo extremamente cordato, extremamente capaz de tolerar os outros, está se revelando nesse instante da transição planetária também um povo a exercer todos os excessos que esses momentos de transição nos trazem. Porque estamos impingindo marcas aos outros que nada mais são, pelas palavras do Cristo, do que os nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? Será que compreendemos profundamente a palavra do Cristo? Será que aquele que corrompe também não é o nosso irmão? Será que aquele que é violento também não é o nosso irmão? Aquele que tem uma opinião contrária sobre esse ou aquele quesito, que muitas vezes nos impacta fortemente, não é ali também um nosso irmão? O Cristo se apresentou a todos nós naquela oportunidade e dizia aos apóstolos: não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quem são os doentes que nos confrontam diariamente com as suas palavras, com os seus entendimentos contrários desse ou daquele parecer sobre a vida, utilizando-se de palavras que nos agridem, senão os nossos irmãos, alguns doentes, infelicitados, incapazes de uma compreensão mais profunda. E se nos entendemos hoje capazes de entender o Evangelho, se de fato nos motivamos a seguir as passagens, as pegadas do Cristo, será que não teríamos a condição de parar por um instante? E se não formos capazes de entender o tamanho da ofensa que nos é dirigida como um desacerto, como um desequilíbrio do nosso irmão em desequilíbrio? E se não tivermos capacidade de ver assim, será que estamos, de fato, sendo conhecedores profundos da palavra do Cristo, da palavra de vida eterna, que nos dizia: amai os vossos inimigos? Esta não é uma palavra incorreta colocada no Evangelho. Não está por acaso e nem dispersa. É uma palavra contundente à nossa consciência, porque ela nos refere que precisamos perdoar. E muitas vezes, quando identificamos isso, sentimos uma dificuldade tremenda, porque temos muitas vezes dificuldade de tolerar, que é algo menor, de compreender que é algo menor, perdoar, às vezes até perdoamos, naquela ainda diminuta visão com que nos fazemos perdoar. Quando estamos na frente de outras pessoas e dizemos: olha, sabe esse que me fez isso e aquilo outro, eu o perdoo. Aí sai, se retira. E dizemos: eu perdoei. E na próxima semana, e durante o próximo mês, e durante o próximo ano, iremos conversar com as pessoas: eu estou renovado no Cristo, porque eu perdoei aquele que fez isso comigo, isso. E continuamos rememorando, com toda mágoa, mas aquele perdão nos serve para o nosso orgulho, que é outra coisa que precisamos vencer. Porque afinal de contas, o Cristo nos falava através dos apóstolos, e em João vamos ter: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Qual é esta verdade? A procura da verdade em nós não é algo imposto. Imagina o Cristo naquela
com todo o poder que possui, com todo o significado espiritual que representa para nós. Imaginemos-nos nós que nos aproximamos de alguém profundamente bom e nos emocionamos. As pessoas que se aproximavam de Chico Xavier, por exemplo, relatam que de imediato tinham vontade de chorar. Imaginemos-nos diante de Francisco de Assis. Como nos colocaríamos diante destes personagens? Porque a bondade nos emociona. E quando falamos do Cristo, e eu particularmente, quando seleciono um tema, e esse tema é a palavra do Cristo, se refere profundamente ao Evangelho do Cristo, eu já venho aqui tremendo da responsabilidade. Porque a gente sabe o quanto temos de distância para este Espírito amorável que abraça-nos em possibilidades de chamamento para o nosso crescimento e que nos aguarda em profundidade que possamos nos aproximar da verdade, mas nada impõe. Porque se tivesse que impor, chegava a 2000 anos e impunha a sua verdade, porque tinha condições para fazê-lo. Mas toda a sua proposta é uma proposta educadora, como mestre por excelência. E ele nos afirmava: esta conquista é uma conquista de cada um de nós. Precisamos perseguir a bondade em nosso coração. A verdade nos chegará, isso que ele tem como promessa. Conhecereis a verdade. Ele não disse que alguns ficarão sem conhecer. E a grande beleza dessas palavras que ecoam em nossa mente e que nos traduz em bálsamo a acariciar as nossas dores, é porque sabemos que conheceremos a verdade e ela nos libertará. Nos libertará na dimensão da liberdade que ele nos propôs, da plena entrega à proposta divina, à justiça divina, ao conhecimento pleno de que a nossa liberdade, ela só será profundamente proveitosa para nós na medida em que renunciarmos a todas as injunções do mundo para nos entregarmos por inteiro à vontade do Pai. E desta forma, submetidos a esta justiça, nos fazermos livres pelo conhecimento da verdade. Sem imposições, o Cristo nos aguarda, Ele está conosco, espera que nós estejamos com Ele. Mas mais adiante temos, em João, na sua primeira epístola, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Por quantas experiências em nossa vida nós nos permitimos entender Deus nas coisas, nos objetos, nos dogmas, nas representações, nos templos. E dizíamos que se fizéssemos isso ou aquilo, se fôssemos à missa, se fôssemos ao culto, se fôssemos à reunião espírita, entraríamos em contato com a mensagem do Cristo e salvos estaríamos. Muitas vezes somos capazes de discursos belíssimos a traduzir a mensagem do Cristo. Outras vezes escrevemos poemas, músicas maravilhosas, mas o apóstolo Emmanuel diz: nada disso valerá se não amarmos os nossos irmãos em nome do Pai.
se essas palavras que traduzimos com beleza pela capacidade, pela inteligência, pela argumentação lógica, filosofia ou poesia, se não alcançarmos o coração do nosso irmão nas suas necessidades, se não reconhecermos nele, no nosso irmão, o caminho para o entendimento mútuo de que somos todos filhos de Deus, não alcançaremos a libertação daquilo que nos aprisiona a este mundo de provas e de regeneração. Porque, na realidade, aquilo que nos aprisiona aqui é exatamente essa não percepção da profundidade e riqueza das palavras de vida eterna que o Cristo Jesus veio nos revelar. Mais adiante, nós temos uma profunda mensagem do Cristo, uma mensagem de humildade. Eu sou o pão da vida. Certamente, em nossas casas, nas escolhas que fazemos do nosso alimento, se fôssemos escolher qual a melhor comida, iríamos pensar numa comida requintada, adornada, construída sobre determinados requintes, molhos maravilhosos, doces extremamente bem feitos. E aquele que tinha todas as qualidades disse que era apenas um pão, produzido com a simplicidade que se pode perceber em todos os campos, que é alimento do pobre, do rico e de toda a humanidade. E ele disse: eu sou o pão da vida. E o apóstolo Emmanuel nos informa e nos alerta: quando aqueles que se aproximarem de ti, te cutucarem, inflando-te de vaidade, lembra que o maior de todos que chegou à terra, querendo se fazer representar por alguma coisa, disse que era apenas um simples pão a nos sustentar as forças. São palavras de vida eterna a nos convidar à simplicidade e humildade necessárias a que nos tornemos puros pelo Espírito, pobres pelo Espírito e ricos em virtudes celestiais. Mas há uma mensagem profunda trazida no Evangelho, porque Jesus nos afirmava em Mateus: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma palavra de esperança extraordinária, porque quantos de nós nos sentimos afastados pela grandiosidade do Cristo? E no movimento espírita em particular, eu sinto sempre essa questão, porque a gente sempre coloca, não é, o espírito que atua na casa, né? Colocamos uma série de espíritos, chega em Joana de Ângeles, parece que já é o máximo que a gente pode acessar, né? E Cristo, só Deus sabe quando é que a gente iria acessar. E isso é uma informação que evidentemente não tem nada a ver com a doutrina espírita, isso é uma falta de percepção maior. O Cristo está conosco, próximo, íntimo, a tal ponto que nos oferece esse conjunto de espíritos maravilhosos a atuar junto de nós, em seu nome. O Cristo Jesus esteve e está sempre junto de nós. É impressionante como a humanidade é capaz de ter junto de si um escritor famoso pela compra de um livro. Eu quero ter junto de mim. É um escritor que nunca viu, né? Americano, inglês, francês, nunca viu, mas tem junto de si. Quando quer ouvir uma música e tudo mais, é capaz de ouvir um rádio, o cantor está no outro local e acha que há proximidade nisto. Mas o Cristo, que é todo amor e bondade,
e que nos chega e se aproxima de nós por gestos de bondade, de carinho, de amor, de consolação, de auxílio, nós não o reconhecemos e dizemos: o Cristo, tão distante de nós, próximo e, além de tudo, nos dando uma mensagem profunda: estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Que coisa fantástica, que mensagem, que palavras de esperança para todos nós que continuamos na senda evolutiva, errando durante tantos séculos e agora dando os primeiros passos em sua direção. É engraçado pensar no Cristo. Na última ceia, ele reúne o corpo apostolar e vai brindar. Pensemos nós, as ceias que realizamos e os brindes que fazemos, ao quê? Ao que brindamos? Quando realizamos essas ceias comemorativas das nossas conquistas no mundo, quando o fazemos porque conseguimos algo mais no trabalho, passou num concurso, um filho conseguiu alguma coisa neste ou naquele espaço de suas atividades, tudo é muito meritório, nada de críticas sobre isso. Mas pensemos no Cristo Jesus e no seu brinde de agradecimento. Porque naquele instante em que ele está realizando a última ceia, ele está agradecendo ao Pai. E o que é que ele está agradecendo ao Pai? Ele sabe o que vai passar logo em seguida. Tudo está dentro do programado, ele vai ser humilhado, vai ser perseguido, vai ser esquecido e negado pelos seus mais queridos, vai ser profundamente humilhado e irá morrer na cruz. E ele brinda e agradece ao Pai por ter confiado a ele esta missão de nos ensinar as palavras de vida eterna. E porque ele está próximo de concluir a sua missão, ele agradece ao Pai tanta confiança depositada, e esse gesto deve ser profundamente absorvido por nós. A forma e o entendimento da gratidão do Cristo. Naquela última ceia, além de realizar ali perante os seus discípulos os gestos de agradecimento ao Pai, provocando nos apóstolos o entendimento de algo que era muito doloroso para eles entender, que iriam separar-se brevemente daquele que era o seu mestre, e além do mais ele ter que dizer: alguém entre vós irá me trair. E é uma lição profunda. Veja, nós estamos saindo de um agradecimento e ele, de repente, provoca no turbilhão daquele já desconsolo por saberem-se brevemente apartados do Mestre Jesus. E ele afirma: alguém entre vós irá me trair. É profundo isto. Os discípulos todos ficam: mas quem? Quem? André chega a perguntar: serei eu, na sua inocência? João se aproxima dele, que era um discípulo mais próximo dele, provocado pelos outros para dizer: pergunta a ele, porque sabia que João tinha mais proximidade com Cristo. Senhor, mas afinal de contas, qual os desígnios de Deus em querer que neste corpo onde existe amizade, fraternidade, alguém de nós irá traí-lo? E Humberto de Campos irá registrar no livro Boa Nova que o Cristo, havendo a algazarra entre os discípulos, se aproxima de João em particular e lhe explica docemente: João,
Entendas, haverá essa traição no grupo, e isso servirá de lição profunda para todos que virão posteriormente, para o entendimento de que, na evolução de cada um, muitas vezes haveremos de nos confrontar com o abandono, com a perseguição, com a traição daqueles que mais amamos, mas o caminho e a senda evolutiva é individual. Cada um haverá de se despojando destas particularidades, desses afetos não reconhecidos, prosseguir, porque acima de tudo há a observância aos desígnios do Pai. E feito mais esta lição de forma particular ao apóstolo e ao discípulo bem-amado, mais adiante ele vê a contenda dos seus discípulos e eles, cada um deles, querendo ser maiores dentro do reino de Deus, e ele vendo aquela circunstância, quem seria aquele que iria conduzir o corpo apostolar? Ele se aproxima dos apóstolos, se ajoelha, já causa impressão, recolhe uma toalha para lavar-lhes os pés. Lógico que todos, mas mestre, como tu vens lavar os nossos pés? Disseste-o bem, Pedro, eu sou o mestre, e se eu venho a lavar os vossos pés, é exatamente para deixar esta mensagem, que aquele que quiser ser maior no reino dos céus, se faça o maior servo. Há encantamento profundo nessa passagem do Mestre Jesus na ceia, em que é, mais do que tudo, um exercício de gratidão ao Pai, pela experiência edificadora de poder nos proporcionar lições imorredoras até o instante de hoje, para guiar os nossos passos em direção da nossa salvação. Mas interessante observar que depois dessas lições de gratidão profunda e de reconhecimento ao Pai, depois da crucificação, ele aparece aos discípulos. E aparece aos discípulos dizendo: a paz esteja convosco. Eram as palavras da vida eterna, as palavras de paz. Afinal de contas, ele que em renúncia, em chegando numa manjedoura, aquele espírito crístico, extraordinariamente bondoso e amoroso e humilde para chegar em uma manjedoura, em renúncia por todos nós, viu ecoar os cânticos dos espíritos que se acercavam da manjedoura, dizendo paz na terra aos homens de boa vontade. E se ele nos chegou assim, quando do seu nascimento, assim chegou quando se apresentou depois da cruz do Calvário ao seu corpo apostolar. A paz esteja convosco. Que paz referia-se o Cristo, senão aquela que edifica a nossa alma, que nos aproxima do Pai? Não é certamente a paz da inutilidade, porque era naquele instante a convocação para o grande projeto que cada um dos discípulos iria realizar a partir de então, sacrificial em muitos aspectos, mas de um caráter extraordinário de doação e de entrega à causa do Criador. Porque, afinal de contas, estávamos como num momento que hoje comemoramos, do Pentecostes, e logo em seguida, aparecendo aos apóstolos, deles se apossou o Espírito Santo, no sentido de que a eles foram conferidos, pela
pleiade de espíritos que trabalhava com o Cristo Jesus, para que as pessoas que ali se acercassem das várias nacionalidades pudessem entender a mensagem com as suas próprias línguas. E eles falaram as línguas que os outros pudessem perceber, e o discurso do Cristo alcançou a todos. E desta forma podemos perceber que essas palavras às vezes se distanciaram de nós pela limitação da língua, mas em muitos séculos se distanciaram de nós pela incompreensão do valor que elas representavam. E substituímos o Cristo doce e amoroso, o Cristo que nos elevava pela perspectiva de nos sabermos filhos do Pai, criaturas divinas. E, desconhecendo esse Cristo amoroso e bom, construímos o Cristo da guerra, o Cristo da crucificação, o Cristo que torturou, não o Cristo, mas nós torturamos em nome dele, nas inquisições e nas guerras que nos dissemos guerras santas, e construímos para nós todos os infortúnios que agora queremos reparar no entendimento destas palavras. Pois aguçemos os nossos ouvidos, o nosso coração e o nosso entendimento para reconhecer o valor das palavras eternas que o Cristo Jesus nos quis explicar. Mais adiante, numa passagem evangélica em Marcos, vamos encontrar: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. A grande distância que nos colocamos diante das palavras da vida eterna é um exercício de fé, é nos reconhecermos filhos do Deus Criador. Quanta dificuldade de perceber Deus. Por quê, afinal de contas? Não acordamos todos os dias e nos deparamos com esse universo cheio de possibilidades? As árvores frondosas, o vento que amaina, o calor abrasivo, todas as possibilidades que se nos chegam, o abraço de um amigo, a compreensão calorosa de um familiar, ou mesmo daquele que nos chega e nos apresenta com as suas dificuldades, a possibilidade de exercermos uma capacidade que ainda não reconhecíamos de nós. Porque quando despertamos para atender à necessidade dos nossos irmãos, é que podemos nos encontrar com nossa verdade divina. E muitas vezes dizemos: olha, que coisa maravilhosa, de repente eu me descobri caridoso e bom. E para se descobrir caridoso e bom, foi necessário que outro se apresentasse com suas necessidades. Reconheçamos, nenhuma experiência humana se faz sozinho. Isso que nos quis dizer o Cristo, que todo projeto de evolução espiritual que realizamos com os outros. E estes outros são os outros filhos de Deus, na medida e na necessária condição de que precisamos para o nosso processo evolutivo. Quantas vezes brigamos com Deus, dizendo: mas este mundo não é adequado para mim. Eu deveria morar na França, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Um mundo com essas características não é o meu mundo, né? Aqui tem violência, aqui tem pobreza, aqui tem isso. Esse é o mundo adequado à nossa convivência. Nós queremos o conforto e a garantia e a pacificação de um mundo que não é adequado para a nossa experiência. Mas eu não queria nascer nessa família. Tende fé em Deus. Se Ele te colocou nesta família, nesta cidade, nestas condições, foi por amor a ti. Foi por muito amor a cada um de nós.
E o Cristo Jesus nos afirmava: tende fé em Deus. Mais adiante, no Calvário, sofrendo as dores, e antes mesmo do Calvário, sabendo o que ia passar e refletindo sobre isso, e dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas mais adiante, depois de uma reflexão profunda, de uma entrega que se dá em direção ao Pai, ele irá dizer: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua. Palavras da vida eterna. Tendes fé em Deus, Senhor, que se faça a sua vontade, não a minha. Porque em quantos momentos da nossa vida nós nos deparamos com dificuldades, com incompreensões, com dores profundas, com doenças, se não a nossa, mas de alguém profundamente querido, e aquela doença nos abala profundamente também. Nós sentimos as dores dos nossos queridos e queremos nos livrar daquela situação sob todas as condições. Mas lembremos-nos do Cristo, todo bondade, toda perfeição, todo amor, que sofreu tudo o que poderia sofrer naquela oportunidade e tinha consciência plena de que o importante era que se fizesse a vontade do Pai. Eu me lembro, na minha juventude, estava numa fila de banco, nunca me esqueci, foi uma referência para a minha vida. Ainda jovem, alguém que se apresentou numa fila, ele estava completamente desequilibrado, ele tinha problemas muito sérios, e estava falando com alguém que era do seu conhecimento, dizia: eu estou passando por isso, por aquilo. Eu não ouvia muito, ele estava um pouco distante, eu fui me aproximando, que a fila foi adiantando, e eu fui observando que ele sofria profundamente, a tal ponto que ele disse: Senhor, livrai-me, Senhor, de todos os males. E aí ele parou um tempo e disse: não, de todos os males não, porque há males que vêm para o bem. Nunca me esqueci dessa passagem desse senhor, porque ele estava profundamente sofrido e ele queria se livrar daquelas dores, mas como que uma revelação para ele, conquistas da sua alma certamente, ele disse: Senhor, não todas, porque há males que vêm para os bens. Quantas vezes na vida nós perseguimos coisas, bens, e depois aquilo vai se configurar como um mal para a nossa vida. Quantas vezes nos desviamos de algumas coisas que parecem mal e mais adiante vão se configurar como um bem para a nossa vida. Se não temos a compreensão clara do que é bem ou mal para a nossa vida, tenhamos fé em Deus, confiemos e digamos acima de tudo: Senhor, acima de tudo, seja feita a sua vontade. Cristo Jesus, abençoa-nos a intenção do entendimento de tuas palavras, para que possamos compreender em profundidade a liberdade que tu representas, a salvação que vieste nos trazer, a humildade que é a essência da purificação espiritual que abre as portas do céu, a paz, a tua paz, a humildade e a paz como instrumentos para abraçarmos os nossos irmãos no caminho